Imaginemos a seguinte situação. Tem muitas casas espíritas que, para trabalhar o magnetismo, primeiro o magnetizador sabe qual é a reclamação do paciente. Isso oferece algumas vantagens e, como tudo, suas desvantagens também. Uma vantagem é porque você já sabe mais ou menos por onde começar. Uma desvantagem é porque muita gente fica condicionada ao que o paciente informou. E o paciente, via de regra, ele informa a sua sensação, o que não é necessariamente a base do foco do problema que se quer trabalhar. Existem aquelas situações extremamente genéricas que não dizem absolutamente nada. Eu tenho dor de cabeça. Ok, uma dor de cabeça devido a... E aí entra-se no mundo das incógnitas. Devido a 1.500 razões diferentes. Como é que você vai trabalhar uma dor de cabeça para resolver, principalmente quando a pessoa diz que é uma dor de cabeça, uma enxaqueca crônica? Se ela é crônica, então ela tem um sistema que está alimentando isto. Pode ser na cabeça, como pode ser em qualquer outro lugar. Nós sabemos que as infecções, via de regra, elas podem ser causadoras de dores de cabeça. O problema é onde muitas vezes se encontra a infecção. Tem infecções que são demoradas para se descobrir, mesmo clinicamente, de onde elas estão dando sinal de partida. Então, no mesmo tempo em que eu tenho a vantagem de saber o que o paciente diz, eu tenho a desvantagem de não saber a origem. De uma certa forma, a gente cai no mesmo ponto. O outro grande grupo é formado por aqueles que atendem os pacientes sem saber o que eles reclamam. Ele entra na cabine e você vai ter que sentir, descobrir e fazer o que você acha que tem que fazer. Existem vantagens e desvantagens. A vantagem, você vai descobrir aquilo que é mais fácil com o seu magnetismo detectar e resolver. A desvantagem, pode ser que o que você esteja resolvendo não esteja necessariamente vinculado à reclamação do paciente. Como é que isso acontece? Uma pessoa está reclamando de enxaqueca, por exemplo, e você descobre que ela tem um problema no fígado, que não é a origem da dor de cabeça. Você trata da questão do fígado, daí a 2 meses ela diz, continuo com a mesma enxaqueca, mas quando eu vim começar aqui o tratamento, eu não podia comer nada que eu ficava empachado, ficava com muitos gases, e às vezes eu tinha até ânsias de vômito, vomitava e chegava a colocar bilis. Isso hoje eu não tenho mais. Ou seja, o magnetizador encontrou o campo magnético onde ele trabalha melhor, ele resolveu aquilo que na visão dele era o ponto principal, mas na visão do paciente o pior era a dor de cabeça que continuou. Então a gente vê que todos os dois sistemas trazem vantagens e desvantagens. Mas os dois sistemas oferecem um ponto de incongruência. Quando nós não sabemos até que ponto o que está sendo detectado ou informado é de fato o ponto principal para ser trabalhado. Que mecanismos a gente faz para isto? Cleide, você poderia vir aqui, por favor? Cleide? Sim, meu bem. Eu vou pedir você ficar de frente para mim, até porque eu não vou fazer bem nada, porque eu não vou fazer um tratamento, nem uma terapia. É tanto que ela não tem nada, tanto que eu a chamei e ela ainda ficou assim. Quer dizer, então ela não tem coisa nenhuma. Não sei nem como é que ela está viva, porque quem não tem nada já era para ter morrido, né? Mas... Então, imaginemos que ela me chegou aqui, aqui é a minha cabine de passes, e ela chegou reclamando do laríngeo. Eu vou tentar fazer um fenômeno mais comum que a gente poderia ter dentro da proposta do tema. Vamos trabalhar um caso que eu não sei que caso é, que é muito comum acontecer na cabine. Então ela me chegou, quer eu saiba, porque ela me disse, ou quer porque no primeiro momento eu já senti que aqui tem um problema.
Então, eu vou, como ponto de partida, vou fazer todo o procedimento inicial, que até aqui comporta pelo menos uma dupla análise. Então, vou começar do ponto zero. Primeira análise, eu posso tentar começar estabelecendo primeiro uma relação magnética, para depois que estabelecer uma relação magnética, que normalmente se usa para isso o frontal ou o coronário. Então, estabelecida essa relação, eu posso ir sentir o paciente na mesma distância do ponto em que eu estabeleci a relação. Isso eu estou falando de comportamento básico elementar. Vamos imaginar que fazendo essa relação e vim sentir o paciente, eu não senti nada de esquisito, nada de estranho, nada de descompensado. Primeira hipótese. O que essa primeira hipótese me levaria? Eu fazer umas levadas de dispersivos, poucas, e depois tentar novamente sentir o paciente. Em princípio, o ponto que está na pior situação, ele vai ficar mais visível ou melhor detectável. Imaginemos que não aconteceu isto. Eu posso, ainda dentro da mesma hipótese, fazer a segunda variante. Tentar fazer um dispersivo agora calmante, portanto, mais distante. Faço o mesmo número de vezes que eu fiz o ativante e volto para o mesmo plano de relação para sentir o paciente. Porque pode ser, pela nossa tendência natural, de imaginar que sempre o problema é numa zona ativante. Mas o problema do paciente pode estar dentro de uma zona calmante. E muitas vezes, quando o problema está numa zona calmante e eu só trabalhei as ativantes, eu demoro muito a causar essa repercussão nesta zona mais longe. Por isso que eu fiz aqui algumas vezes de dispersão e vim tentar estabelecer a relação e continuou praticamente a mesma coisa. Mas quando eu fiz aqui na zona calmante, que eu voltei, esse ponto agora ficou mais visível. Aí a gente já percebe que já teria uma noção bem rica. Então, quer dizer que eu trabalhando dispersivos próximos e dispersivos distantes, pode me dar informações melhores, mais claras, ou até me deixar com mais informações que eu não saiba nem como usar? Sim. Reduzindo agora as hipóteses. Eu fazendo aqui, de repente eu senti agora que o laríngeo, de fato, tem alguma coisa, que eu não sei o que é, tenho pouca experiência. Ou o meu tato é muito inconsistente. Mas não sei porque eu acho que aqui tem alguma coisa. Então, eu venho aqui. Um companheiro agora, há pouquinho, ele me deu ali uma dica da vida profissional dele que se encaixa aqui perfeitamente. Ele disse, eu sou professor de música. Na primeira aula que eu dou para os meus alunos, eu digo, olha, vocês prestem atenção que eu vou fazer uma pergunta. E eu começo a executar uma música. E aí eu pergunto, o que foi isso que eu fiz? Aí os alunos que ainda não aprenderam nada de música dizem, isso foi a introdução. Ele pergunta, e como é que você sabe que foi a introdução? Bom, eu não sei, mas eu sei que é a introdução. E ele leva a música até o fim, no final, e essa parte, bom, aí é o final da música. E como é que você sabe? Bom, eu sei. Sim, mas se você nem estudou música, como é que você sabe reconhecer a introdução e sabe conhecer o final? Portanto, você sabe reconhecer o meio também. Depois você pode perguntar onde é que está a ponte. E o aluno que nunca estudou, de repente ele sabe o que é o começo, o que é o miolo, o que é o coro ou a ponte, o que é a segunda parte e o que é o final. E eu nunca estudei. E como é que você sabe? Não sei, mas eu sei que eu sei, nem sabia que eu sabia. Mas eu sei. Eu não tenho tato, eu não estou sentindo nem calor, nem frio, nem puxar, nem expulsar, nem choque, nem coisa nenhuma. Mas eu não sei porque aqui tem uma coisa. Que coisa? Eu não sei, mas tem uma coisa. Isso é um tato rudimentar, mas é um tato. Essa coisa que você não sabe por quê, nem de onde vem. Infelizmente, no meio espírita se consagrou. Quando você passou a mão e sentiu alguma coisa, foi o espírito que disse. Não precisa espírito dizer, isso é uma interação magnética, uma interação física. Uma interação, podemos dizer, tipicamente material.
tipicamente anímica. Não precisa ter espírito para dizer que é aqui. Ah, mas eu vinha e minha mão chegava aqui e parava. Foi o espírito que segurou minha mão. Não, é uma interação magnética entre dois polos. Então, eu sabendo ou não sabendo, alguém me dizendo ou não dizendo, eu sei que a minha mão parou aqui, eu sei que a minha mão foi puxada, a minha mão foi expulsa, está quente, está frio, não está nada, mas eu estou sentindo que aqui tem alguma coisa. Continuemos com o exemplo. Estou com um problema aqui no laríngeo. Jacó um dia falou de que na dúvida despeça. Eu nem sei se o ponto é esse, se está certo, se está errado, eu vou aqui e despeço. Ah, mas quando eu senti melhor aqui distante. Então, vou despeçar aqui distante. Vou lá e passo a mão outra vez. Nossa, eu não sei o que foi que aconteceu, mas já não é a mesma coisa que era antes. Ou seja, você não tem um tato preciso, mas você precisa uma informação que é relevante. Mas você descobre que continua. Vamos fazer uma segunda injeção no exemplo. Ela foi embora e voltou uma semana depois. E na semana depois eu vou aplicar o passe nela outra vez. Nossa, aquele negócio esquisito está aqui do mesmo jeito. E fiz isso, e está aqui a coisa esquisita. Ah, mas eu fiz uns dispersivos e ela melhorou. Então faço uns dispersivos e ela vai embora. Na próxima semana ela volta. Eu chego aqui, do mesmo jeito, está ruim outra vez. Então esse passe está tendo um efeito muito curto. Por quê? Tem duas hipóteses. Ela está, de alguma forma, interferindo negativamente na garganta. Isso, uma boa casa, com um bom acompanhamento de feedback, dá para saber se a responsabilidade é dela. Vamos tirar isso da nossa análise. Ela está com um comportamento correto, está tomando água magnetizada, ela está se cuidando, mas a cada semana o foco volta. Então, tem um problema no laríngeo, que pode ser de profundidade, e talvez eu precise ter mais habilidade para trabalhar agora o laríngeo de uma maneira mais específica, ou eu já posso entrar agora no segundo plano. Deixa eu ver aqui o laríngeo, fixo no laríngeo, e com a minha outra mão, eu vou tentar agora sentir os outros pontos. E de repente eu não tinha sentido nada. E a minha mão está aqui como se fosse um aferidor de variações. Enquanto a minha outra mão vem passando, se movimentando, de repente, num dado momento, cheguei aqui na região do ovário esquerdo. Quando eu parei com a mão aqui, a minha mão que estava sobre o laríngeo deu uma pontada diferente. Deu uma aquecida, ou uma esfriada brusca, ou sucção, ou seja lá o que for, as 1000 variações possíveis. Ok, tiro a mão de lá do ovário, volto aqui. Em vez de eu mexer aqui, hipótese 1, deixa eu dar uma dispersada na região ovariana. Vou lá, disperso, volto. Não sei se mudou, porque meu tato é ruim, mas parece que mudou alguma coisa. Deixa eu trabalhar aqui, deixa eu trabalhar aqui. Foi melhor do que das outras vezes que eu fiquei aqui o tempo todo no laríngeo. Será que tem alguma relação? Agora vamos entrar numa terceira hipótese. Eu já tenho um melhor tato. Ok, tenho um melhor tato. Vamos virar aqui um pouquinho por conta da câmera só. Pronto. Eu tenho um melhor tato. Então eu já estou sentindo que aqui houve uma mudança. Houve uma mudança. Eu vou aqui, volto a tocar no ovário e faço a aferição simultânea. Estou com a mão no laríngeo. Faço um concentrado, por exemplo, no ovário. Uau! Eu estou mexendo aqui embaixo e aqui em cima está respondendo. Eu tenho um tato melhor. Laríngeo. Deixa eu ver para onde é que ele está se movendo. Só chega até aqui e eu perdi.
Eu sei que alguém vai ficar até me xingando agora, mas seja lá o que for. Carga concentrada objetiva pontual. Tira a mão. Esse fluido eu não dei para ela, é meu. Eu coloquei aqui para ver para onde ele vai. Sabem quando a gente vai a um médico e que precisa fazer alguns exames e mete em contraste? É isso que essa carga fluídica faz. Ela entra na zona do laríngeo e começa a se espalhar. Aí o que é que eu faço? Vou procurar não ela, mas o meu fluido que eu coloquei nela. Chego aqui e lá vem o fluido. Ele está circulando. Aqui ele não está passando. Aqui ele está desviando para lá. E ele está desviando por aqui. E ele não passa no ponto. Milhões de hipóteses. Uma primeira mais provável. O nádis que liga o laríngeo a essa região, que aí atende já pelo genésico, tem obstruções. Tato mais apurado ainda. Disperso toda a carga que eu coloquei, alinho o paciente e volto. E agora vou pegar o canal, o nádis. E aí venho com ele. Está aqui o bloqueio. Agora eu já sei. Está bem aqui o bloqueio. Não está havendo fluxo. O que eu posso fazer agora? Várias hipóteses. Posso colocar em posição no laríngeo, forçar a passagem pelo nádis. Coloco a mão no laríngeo, trago do laríngeo até o ponto, como quem cria uma compressão no ponto para varar a obstrução. Terceira hipótese, seguro o ponto e arrasto até o ponto onde não está passando fluxo. Depois de qualquer das hipóteses, alinho tudo. Para ter certeza, coloco a mesma carga fluídica, me afasto, dá tempo dela se distribuir, volto. Onde é que está o meu fluido? Está aqui. Uau, chegou. Passou. Está chegando lá. Hipótese dentro desta hipótese. Qual era o problema do laríngeo que ela tinha? De falta de fluxo. A falta de fluxo perturba o refluxo. Perturbou o refluxo, descompensa algum lugar. No caso dela, o laríngeo. Aí como é que você vai dizer para um médico que o problema no laríngeo dela está sendo de uma falta energética no ovário esquerdo? O médico vai dizer que você é doido. Você vai dizer, sou doido, mas eu resolvi. Onde é que a gente vai encontrar isto num livro? Em livro nenhum, porque não existe. O perigo que tem disto é a gente delirar. Tem muita gente que daqui a pouco vai querer fazer associações malucas, sem necessariamente ter a segurança. Quando eu comecei, agora à tarde, falando da necessidade de nós termos que desenvolver o tato magnético, passa por essas situações. As situações comuns, a gente vai embora. Agora imaginemos, para complicar o quadro, um pouco mais essa mesma situação. Vim no laríngeo, quando chega aqui a energia não passa. Eu faço todas essas aplicações para forçar o fluxo. Todavia a energia para aqui e não flui. Ela para em termos, né? Porque ela está desviando e está passando. Onde é que estará o problema? Muito provavelmente. Eu ouvi refluxo? Ouvi, é isso mesmo. Como vocês estão pensando alto? Acho maravilhoso isso. É porque o pessoal aqui do sul, eles não falam porque são educados, né? Porque eu escutei todo mundo dizer refluxo, foi? Foi. Quer ver, se fosse só nordestino, só os nordestinos, como é que... Me diga uma coisa, não passou aqui, então isso deve ser um problema? Ó, está vendo? Os nordestinos falam logo. Os outros, eles deduzem, mas ficam tudo caladinhos. Tá? Mas... Ok, mas aí caímos agora num novo problema, ou não é um problema? Venho, está chegando aqui, mas ele está circulando. Mas como é que isto que está numa zona de fluxo pode estar interferindo numa zona de refluxo?
simplesmente fazendo com que, várias hipóteses, as energias que são desviadas, elas se contaminam, se contaminando, elas chegam no genésico mais denso, passa para o básico mais densas, e, portanto, elas começam a ter dificuldades de refluir. Mas como é, Jacó, que eu vou ter essas ideias? Experimentando, não tem jeito. Uma pessoa chegou com a síndrome de Jacob Mello. Eu ainda vou inventar uma síndrome desse tipo aí. Porque síndrome só vale se tiver nome estrangeiro, né? Ah, pensou uma síndrome de Pedro da Silva? Não vai para canto nenhum. A síndrome de, se fosse um Desir Vêncio, já valeria, porque é um nome que engana bem, né? Mas Jacó Melo também não dá certo, então tem que ser Jacob Milo. Síndrome de Jacob Milo. O que é isso? Isso é um problema muito complexo. Ele descobriu isso um dia, num palco lá em Curitiba, Paraná. Estava com uma jovem loira alta. Então, de repente, ele descobriu. Então, é algo do tipo, né? Como é que a gente vai resolver? Se agora está mais complicado ainda, agora o problema já não é mais aqui na frente, aqui atrás, porque aqui eu tentei desobstruir e não consegui. Ok, não sei nem como, mas então deixa eu fazer essa mesma coisa aqui atrás. E a gente começa a dispersar aqui atrás. E dispersa, e dispersa. Vocês estão observando que eu já levei para consideração, apesar de não ter falado, como se o problema foi todo na zona ativante, né? Só para não deixar o exemplo solto. Então, como aqui era na zona ativante, eu vou trabalhar o refluxo também na zona ativante. Então, eu aqui, fiz vários dispersivos e volto aqui. Nossa, começou a fluir. Qual é a lógica disso? Na hora que eu estou fazendo o refluxo, que poderia ser entendido como um mecanismo de compressão do sistema para ele fazer com que todo o conjunto energético reflua. À medida que eu aumentei essa compressão, ela desobstrui os canais entre básico e genésico que estavam contaminados por conta do que estava desde os ovários até a extensão profunda do sistema genésico. Na hora que faz isso, aquela colocação da ionária de ainda há pouco, o pozinho que estava pesando, ele vem quase que por sucção para o sistema e desobstrui o sistema. Uau, eu pensei que eu ia ter que trabalhar sempre só na frente. De repente eu estou trabalhando no refluxo e o refluxo está forçando com que o fluxo entre de novo no mecanismo do sistema. Como é que a gente pode trabalhar magnetismo sem pensar nessa palavra? Sistema. Por que é que desde sempre, quando a gente aprende magnetismo, a primeira coisa que a gente aprende, vamos terminar os passes fazendo uma leva de harmonização, ou desse o nome que queira. A gente faz, quando termina vai lá no paciente. Vamos que vamos. Por que isto vem quase como de forma natural, sem a gente nem raciocinar? Para poder harmonizar muito bem, o sistema. E por que é que os grandes magnetizadores, que são perguntas bobas, como a que fez a Ionara, não, de repente, por que esses caras conseguiram colocar um negócio aqui e diminuir o Pax, então a gente tem como encontrar esse meio também. É uma pergunta boba. Afinal de contas, a nossa ciência progride muito mais em cima das perguntas bobas, que são perguntas bobas assim, no sentido de que são uma pergunta tão elementar que a gente nem faz. E não fazendo, deixa para lá. Então, por que era que os magnetizadores, os grandes magnetizadores, eles quando terminavam o passe, em vez de eles só fazerem isso, principalmente quando tinha envolvimento no sistema nervoso, eles pegavam o paciente, eles não explicaram. Eles sabiam que melhorava. Era melhor do que fazer só na frente e fazer atrás. Quando você fazia os dois conjugadamente, dava um resultado melhor e mais feliz. Por quê? Porque era a harmonização do sistema de fluxo e de refluxo.
Vamos para uma dedução agora bem elementar. Eu tenho um paciente que tem um problema, eu fiz tudo o que eu podia fazer e não consegui resolver nada. Tá bom, já que eu não consegui nada, não tenho segurança, hoje meu tato está ruim, hoje alguma coisa não funcionou, você já fez tudo, já harmonizou e tudo. Ok, faz um perpendicular. De preferência, lembrando que um bom perpendicular tem que pegar coronário, os centros de frente, tanto para frente quanto para trás, e o esplênico. 3. Nos primeiros 3, eu peguei do coronário até o básico e do coronário até o genésico. E depois eu fiz 3 pegando apenas o esplênico. O paciente sai num alto nível de harmonização, o que implica no sistema ter que forçosamente entrar num padrão melhor de si para consigo. Muitas vezes os magnetizadores passavam 1 hora, 1 hora e meia aplicando o magnetismo e não resultavam. Quando terminavam de fazer as levadas de perpendiculares, o paciente dizia, engraçado, só no final foi que eu me senti bem. Porque é no final em que você faz o ajuste da psissensibilidade, diga-se de passagem, além de você trazer o paciente para a referência total, onde todos os centros começam agora a entrar em sincronismo um com o outro. Os eventuais bloqueios, eles agora vão ter que ajustar. Óbvio que isso sozinho não resolve, porque senão o que era que a gente poderia fazer, em toda a casa espírita, ensina a fazer perpendicular, estariam todos os problemas resolvidos. Mas os perpendiculares auxiliam definitivamente a gente chegar numa harmonização final. Então eu peguei aqui um exemplo hipotético, problema de laríngeo com um foco no ovário. Então, olha, eu trabalhei um centro vital e um órgão de propósito, e um ponto. O mesmo pode ser centro com centro, o mesmo pode ser um ponto, de repente o problema era na faringe, com origem da faringe, num problema, vamos dizer, do próprio frontal, ou da faringe com o cardíaco, ou com qualquer outro ponto, tanto no fluxo como no refluxo. Tem uma amiga aqui presente que ela colocou assim, em correspondência para mim, Jacó, os eventos tem momentos para as pessoas que estão iniciando, porque muita coisa vai ser dita e não vai ser percebida. E eu falei em nome do M, eu não tenho autoridade total, porque somos em 4 coordenadores, mas eu falei, acredito que os outros 3 concordam comigo. Se a cada M a gente tivesse que dar explicações básicas para todo mundo, jamais haveria avanço para canto nenhum. Porque sempre vai ter gente que está começando, sempre vai ter gente que tem mais experiência. Daí, as inscrições nos M's, elas passarem por uma pré-inscrição, para exatamente a gente tentar amenizar esse fosso que existe entre quem já tem muita experiência e pouco. Eu sei que eu falei aqui algumas coisas que para muitos é quase que chover no molhado. Mas eu falei aqui coisas para algumas pessoas que estão aqui presentes que provavelmente vão dizer, meu Deus, e o que é que ele quis dizer com isso? É a necessidade que a gente tem de estudar mais, aplicar mais, acreditar mais e... Enfim, muito obrigado. Você está bem, né? Graças a Deus, ótimo. Ah, que bom, que bom. Não se preocupe. Aqui é uma grande querida amiga, é essa câmera que está falando com ela? Chamada Lígia, da cidade do Porto, em Portugal. É uma alma extremamente querida, ela disse que está assistindo, e ela disse que mandou um abraço para todo mundo. Agora beijo só para mim. Muito obrigado, Lígia. Que bom que você está aí. Inclusive, se alguém aqui quiser no próximo ano, parece que no mês de maio, mais ou menos por essa época aqui, quiser ir à cidade do Porto, lá em Portugal, nós estaremos lá participando do 6º encontro de passistas, a convite da Lígia, dela e da equipe lá de Porto. Lígia, estão perguntando aqui se você paga a passagem dos olheiros daqui do Brasil.
É fantástico você ter um paciente na sua mão, entenda, paciente na sua mão, um paciente que está ali para você trabalhar com ele. E você poder experimentar, não de brincadeira, mas você experimentar que a pessoa tem um foco, tem um problema, tem algo que você nem sabe o que é, e você tentar investigar o máximo possível para ver de onde vem e de onde vai, para onde vem, para onde vai o sistema. A Ionara lembrou o caso aqui, era de uma meninazinha de 3 anos, eu já contei isso no próprio EME, uma meninazinha de 3 anos que estava com vários furúnculos na região do baixo ventre, e o problema dela era laríngeo. E enquanto se trabalhava o baixo ventre e os furúnculos, tudo dava errado. Na hora que se trabalhou o laríngeo, a criança venceu o processo. Se a gente não vai buscar o sistema, onde é que a gente vai encontrar a solução? A gente vai ter que dizer que o magnetismo não resolve. E não é que o magnetismo não resolva, nós é que precisamos ter a decisão de trabalhar com o magnetismo. Muitas vezes a gente está constrangido por uma situação temporal. Imagina, chega um paciente para você que está num tempo curtíssimo dado pela medicina. Isso por si só, psicologicamente, é péssimo. Imagina um médico dizer para você que você tem 1 mês de vida, é desesperador. Por mais que você esteja enjoado da terra, você sempre pensa, bom, mas eu ainda poderia fazer isso, eu tenho mais isso, mais isso e mais aquilo para fazer. É desesperador. Então isso já constrange por si mesmo. E se eu acho que isso me inibe, vai ficando cada vez pior. Eu tenho que me esquecer de determinadas informações que já estão acrisoladas no nosso psiquismo e partir para pensar, eu estou aqui para resolver. Eu sou a pessoa certa. Não adianta eu pensar se A, se B ou se C estivesse aqui. Não estão. Quem está é você. É o velho ditado popular, não tem tu, vai tu mesmo. Não tem saída. É ruim? Eu não sei se é ruim. Eu acredito que se Deus não colocar esse tipo de desafio na nossa frente, a gente não vai caminhar muito, não. Quantas vezes a gente só descobre depois que pegou o peso pesado? Eu falei ontem que uma das maiores aulas de magnetismo que eu tive foi uma sessão em que redundou com a desencarnação da minha mãe. Vou beber até água. A minha mãe teve uma leucemia aguda, repentina, como toda enfermidade aguda. E eu estava viajando, quando cheguei de Natal, ela estava no hospital. E ela passou 5 dias num quarto, e no 5º dia ela teve um surto violento, e dali ela foi para a UTI. Quando eu cheguei naquele dia lá no apartamento, ela nem ao menos me reconheceu. E ela estava totalmente lúcida até algumas horas antes. E o médico falou, foi a primeira notícia de que ela iria desencarnar naquele dia. Disse, olha, ela não passa de hoje. Ela já entrou nos estertores. Eu digo, bom, ela entrou, mas vamos levá-la para a UTI. Eu digo, tudo bem, mas antes eu vou aplicar um passe nela. E apliquei o passe, minha mãe estertorando literalmente. E ela foi para a UTI só para desencargo de consciência do mecanismo, que é assim mesmo. Você está nesse estado, tem que ir para a UTI, mas vai porque tem que ir, porque na realidade ela já foi. E ela foi para a UTI, e no dia seguinte a minha mãe tinha resistido. Tinha voltado à lucidez e estava recuperada daquele surto. Só que a contagem de leucócitos estava subindo, e subindo, e subindo. Foi quando eu comecei a trabalhar o sistema de defesa dela nessa área. O médico que a atendia, ele veio conversar comigo e disse, Jacó, a gente vai ter que fazer umas dosagens de químio, porque o negócio está evoluindo muito rápido, está muito violento. E não resta outra opção. Então, eu vou fazer isso. O que você acha? Eu digo, tá bom, pode fazer. Agora eu vou fazer a minha parte. Ele olhou para mim e disse, eu sei qual é a sua parte, faça. Eu digo, tudo bem, mas ela agora está na UTI.
E como só tem 3 visitas por vez, se eu for fazer, só vai sobrar 2. E as minhas irmãs não vão querer. Então eu vou fazer uma visita, a minha visita será uma visita religiosa. Para eu não tomar o lugar de ninguém, porque eu ia ter que aplicar passe todas as horas que tivesse visita. E foi assim que fez. E aí ela começou a tomar químio. E os leucócitos, quando ela começou a tomar, estavam em 168 mil. E o médico falou que com aqueles leucócitos, a químio que ia ter que aplicar, ela iria ter falência renal. Mas era uma coisa ou outra. Ou a leucemia matava, ou os rins matavam. Mas, digo, pode dar, pode dar. E ele aplicou a químio. E eu até brinquei no dia seguinte, que eu sempre disse que a minha mãe sempre foi muito elegante. Ela era tão elegante fisicamente como esse pedestal que está segurando a câmera. Assim, ela não se curvava para nada. Quem conheceu minha mãe sabe que ela sempre foi muito elegante, né? Aos 86 anos, e ela inteiraça. E eu dizia que a minha mãe sempre foi uma mulher bonita, elegante, mas eu nunca imaginei que a coisa mais bonita que eu iria achar da minha mãe era chegar no hospital e ver a coleta de urina. Quando eu entrava no hospital, que via aquela coleta de urina cheia de xixi, eu dizia: minha mãe, como a senhora é linda. Porque aquilo era sinal de vida. Enquanto tivesse xixi ali, ela estaria resistindo a tudo. E ela resiste à químio, ela resiste ao avanço dos leucócitos, ela resiste à diminuição dos leucócitos de uma forma surpreendente. O médico depois me confessa que tinha feito uma dosagem menor do que o que deveria ser recomendável, e ele, na surdina, arriscou a hipótese de pelo menos mantê-la naquele patamar por um tempo, para depois avaliar, fazer uma dosagem maior. Mas que, surpreendentemente, os leucócitos estavam descendo. E os leucócitos desciam, e foi quando ela fez o quadro de infecção pulmonar, que eu contei ontem. Que eu digo, agora eu tenho 2 problemas com ela. Além dela estar agora com os leucócitos, que estavam em decrescência, eu tenho agora o problema pulmonar, que, conforme eu coloquei ontem, no dia seguinte, menos de 24 horas depois, os pulmões delas, que estavam totalmente comprometidos, tinham repentinamente ficado recuperados, magneticamente. Então foi suspenso antitérmico, foi suspenso um monte de coisa que estava tudo sendo injetado nela, porque os pulmões voltaram a funcionar bem, os leucócitos em queda, e ela já começando mesmo em coma induzido. Quando a gente chegava e falava com ela, ela reagia. E eu cantava para ela, às vezes, e quando eu cantava, ela como que querendo balbuciar a música, mesmo no coma induzido. E eu aprendi, então, foi com ela que eu aprendi a trabalhar sistema imunológico, e eu conversava com ela todo dia, 2 vezes por dia. Conversava, ela no leito, em coma, e eu falava com ela, dizia o que ela estava fazendo. E uma das coisas que eu disse a ela foi que era hora dela me ajudar. Eu iria fazer o que eu sabia. Mas eu precisava do testemunho dela de que o que eu estava fazendo estava certo. Porque eu não podia errar com ela. Porque era a prova mais eloquente que eu iria ter do magnetismo, era com ela. E nós trabalhamos, ativamos muito, muito. Era uma sessão das mais exaustivas possível. Eu me admirava até do potencial magnético que eu tinha, que eu não sabia que era tão grande. E um dia o médico chegou para mim e falou: Jacó, essas coisas que você faz é que fazem a diferença.
Do jeito que vai a sua mãe, domingo ou segunda-feira, ela recebe alta. Isto era uma quarta-feira. Na quarta-feira, os leucócitos dela baixaram tanto que o médico teve que suspender toda e qualquer medicação, porque agora ela corria o risco de morrer pelo reverso do processo. E ela naquele dia passou o dia muito bem, lhe fiz os passes mais genéricos possível, mas mesmo assim com muita doação energética ainda. E ela estava quase que desperta. E eu disse: minha mãe, eu estou precisando mesmo que a senhora saia. A senhora vai ter que sair daqui. Nem que depois a senhora diga: eu vim só passar uma semana e vou embora, mas a senhora vai ter que sair daqui. E ela, como que sorriu para mim, tentou mexer a mão, mas não conseguiu. E para mim estava certo. No dia seguinte de manhã, quando eu cheguei, os leucócitos delas tinham estacionado em 10.000 unidades, que era um número excelente, excelente. O médico chega pouco depois, e eu me encontro com ele, e diz: ó, Jacó, realmente o quadro da sua mãe é totalmente estável, surpreendentemente. Em nenhum momento parou nenhuma das suas funções. O pulmão aconteceu aquilo que você viu. Os rins em nenhum momento pararam, porque, uma ressalva, eu trabalhava a produção de leucócitos, mas também protegia o tempo todo os rins, trabalhando via esplênico. Porque eu sabia que era vital. Se os rins parassem, estava perdido. E o médico diz, então, reafirma, no máximo domingo ou segunda-feira, a gente sobe com ela para o apartamento, vai ser somente agora a adaptação da destubação, vamos destubá-la, e ela já recupera-se aí, eu acho que com mais 2, 3 dias ela volta para casa. Eu digo: ótimo. Aí à noite eu fui aplicar-lhe passes, olhei para ela e digo: bom, tá bom, então a senhora me entendeu, né? A senhora vai sair. Então, estava certo. O que eu estava fazendo estava certo. Ela não reagiu nada. Ela ficou paradinha do jeito que estava. E eu fui para casa tranquilo. Quando foi de manhã que eu cheguei no hospital, o médico chega às pressas e diz: Jacó, aconteceu algo estranho. Não sei o que foi. De repente, os leucócitos dobraram. Em 6 horas, eles passaram de 10 para 20.000. E isso é grave. Vamos esperar que fique por aí. Quando foi à tarde, no final da tarde, estavam em 40.000. À noite, estavam em 80.000. E ele disse: Jacó, vou ter que fazer agora uma outra químio, mas agora eu já não sei o que é que vai acontecer, porque não tem lógica. Isso tudo é ilógico. Nem teve lógica o que ela recuperou, nem tem lógica do jeito que ela está. Vou ter que fazer outra químio. Eu pedi para conversar com ela. Disse: minha mãe, me diga o que é que eu tenho que fazer agora. Porque eu não posso ficar brincando com a senhora. Eu preciso da senhora. E a senhora sabe o que é que eu estou falando. E aí, no meio da noite, os rins pararam. E no outro dia de manhã eu cheguei, estava lá minha mãe, agora já com 180.000 leucócitos. E o médico me disse então: Jacó, realmente não tem mais jeito. Desculpa, estou errando aqui. Isso foi já tarde da noite, 10 e pouco da noite. Aí no outro dia, no sábado, às 7 horas da manhã, o médico liga lá em casa: sua mãe desencarnou. Eu me senti abandonado, eu me senti traído, senti negado todos os meus esforços de magnetizador e pensei comigo: não tinha carreira de magnetizador, mas o que tinha
eu já não tenho mais. Eu fui incapaz de tratar esta mulher, a minha mãe. E tive que sair do hospital dando uma de duro e seguro para poder sustentar todos os outros. E eu me perguntava, e agora o que é que eu vou dizer? Eu não tive capacidade magnética de dar vida à minha mãe. E passei 3 dias sofrendo não só a perda dela, que já era algo violentamente grande. Quem a conhece sabe da pessoa que eu estou falando. E quem não a conhece perdeu uma grande oportunidade nesta vida, porque foi uma das mulheres mais notáveis que eu já conheci pessoalmente. E que tive a honra de ser seu filho. E aí, depois de 3 dias, eu acordei e provavelmente ela terá vindo falar comigo. Eu não me lembro de absolutamente nada. E me acordei assim: você não sabia trabalhar leucemia. Você não sabia trabalhar uma pessoa que tivesse uma pneumonia aguda, violentíssima como eu tive. Você não sabia que magnetizando o ar diretamente que vai entrar nos pulmões, você poderia causar reversão. Você não sabia que com o magnetismo você podia parar a produção negativa, reverter o processo da forma como você reverteu. Você não sabia que o diretor da UTI olhou com maus olhos e praticamente proibiu sua entrada na UTI na primeira vez, e que da última vez abraçou-se com você chorando, para dizer que sua mãe tinha ido embora. Você não sabia que o magnetismo, ele é bom para manter a vida de encarnados e para erguer as vidas no mundo dos desencarnados. Você não sabia que a sua mãe lhe deu a maior lição, lhe dizendo: você pode dar vida mesmo contra as mais graves doenças. E você pode ajudar, como ajudou seu pai, a entrar para a verdadeira vida, com um fardo mais leve. Depois disso, surgiram inúmeros e-mails me perguntando: Jacó, apareceu na nossa casa um portador de leucemia. O que é que você indica? E cada vez que eu indico para alguém, eu digo: obrigado, minha mãe. Como a senhora sabia que ia, a senhora me reservou a mais dura e a mais grandiosa de todas as lições. Ela poderia ter ido 1 semana antes, 2 semanas antes. Era o que todos os prognósticos diziam. Ela mostrou que o magnetismo sustenta os rins funcionando, mesmo com alta dosagem de quimioterapia. Ela sabia que o magnetismo reverteria um complexo sistema pulmonar repentinamente, violentamente agravado. Mas de certo alguém também lhe disse: mas chega uma hora que a gente tem que voltar. Eu sei que a maioria pensa assim: nossa, quer dizer que ele também sofre com a perda, entre aspas. Lógico, quem tinha a mãe que eu tenho, sofreria. Mas não era só a mãe. Ela achou pouco me dar todas as lições que me deu. E aí chega no final, me dá esta. Eu confesso a vocês que eu me preparei psicologicamente muito para falar dela.
mas ainda é muito difícil. Uma das minhas irmãs, Ismália, está aqui presente. Ela me disse, Ismália me disse assim, hoje, logo após o almoço, ela me abraçou, ela disse, eu estou feliz por estar aqui, mas nunca eu tive tanta saudade de mamãe. E ela disse assim, eu adoraria ver minha mãe neste evento. E ela está aqui. Desculpem, desandou tudo. Desculpem.